Como lidar com um filho rebelde? Primeira coisa é saber que você não está só, porque Deus também é pai e Deus também tem filho rebelde. Veja bem, Isaías capítulo 1, versículo 2, Deus diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Deus não somente sabe como lidar com filhos rebeldes, mas também nos dá direção de como nós devemos lidar com os nossos filhos rebeldes. O que Deus faz é o que nós precisamos fazer também. E eu queria pensar com você hoje 3 princípios, como Deus lida com filhos rebeldes, e nós também precisamos lidar da mesma maneira. Eu quero pegar com você a história do filho pródigo. Vem comigo. E Lucas capítulo 15 conta a história do filho pródigo, e nós vimos ali um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Nem esperou o pai morrer, mas pediu a herança. O pai, lógico, entristecido, dividiu a herança com eles, e o filho mais novo logo em seguida pegou a sua parte e foi para uma terra distante gastar todos os seus bens dissolutamente. Diz a palavra que até com prostitutas, parou a sua vida e foi viver só nos prazeres. E o pai, como reagiu nesta hora é o que nos interessa. E eu quero pensar com você 3 princípios. O primeiro princípio é: ame o seu filho. O pai amou o filho. Está notório que ele o amava. Quando o filho apareceu voltando para casa, o pai estava vendo e viu de longe, isso é, o coração do pai estava sempre no caminho, olhando, vendo quando meu filho vai voltar. Ele desejava a volta do filho, ele amava o filho, ele não odiava o filho, ele não tinha raiva do filho, ele tinha amor, ele se preocupava, mas ele não podia fazer escolhas pelo seu filho. O filho precisava fazer as suas próprias escolhas, e ele precisava amar, e ele amava, e certamente orava, intercedia, como Jó de madrugada orava, intercedia pelos seus filhos. É natural que os pais que amam também intercedam, peçam a Deus misericórdia, e muito embora os filhos estejam desonrando os pais, e diz a palavra aqui, honrar pai e mãe é que dá vida longa, os pais devem amar os filhos, mesmo os rebeldes, e pedir vida longa para eles. Deus tem misericórdia do meu filho, embora na rebeldia, dá-lhe um coração sábio, entendido para te temer, para te servir. Ame o seu filho. Está claro que ele o amava. Quando o filho voltou, ele viu de longe, correu, abraçou o filho, beijou o filho e fez uma grande festa para o filho, deu anel, deu os calçados novamente para o filho, porque se compadeceu, não é, do filho descalço, do filho maltrapilho, e o pai o vestiu de novo com vestes boas, e o pai preparou uma grande festa para ele, e eles cantaram e dançaram, se alegraram, comeram e beberam e festejaram. Isso mostra o quanto o pai estava alegre com a volta do filho e o quanto o pai o amava. Então ame sempre o seu filho, seja rebelde ou seja obediente, ame o seu filho, ame sempre. Mas segundo princípio é muito importante também, eu quero que você pense comigo: o pai não ficou parado. O pai não ficou olhando para o caminho a vida toda, parado, parou a sua vida, não fez mais nada. Ora, o filho havia levado metade dos bens do pai, e o pai tinha que trabalhar para recuperar tudo de novo, e ele trabalhou, e ele fez. O filho mais velho ficou com ele e ajudou, e eles reconquistaram tudo, e a fazenda cresceu. Tanto é que quando o filho voltou, o pai tinha recursos para fazer uma grande festa em homenagem à alegria à volta do filho. Mas se o pai tivesse ficado parado, ele tinha perdido tudo que tinha, e quando o filho voltasse, não tinha nem fazenda mais, e talvez o pai, nem existisse mais. O fato é que nós não podemos parar e deixar essa dor consumir nossa vida, neutralizando tudo que nós fazemos. Você não pode parar a sua vida profissional, você não pode parar a sua vida amorosa. O casal, nesse momento, deve estar mais unido ainda, em vez de se afastar um do outro, se culpar mutuamente. Não, nós continuamos, e nosso amor não pode parar, nosso trabalho não pode parar, nossos sonhos, nossos projetos, vamos continuar, vamos progredir na vida. E quando o filho mais novo voltou, deixando a sua rebeldia, o pai o abençoou, o pai o recebeu, o pai tinha condições, e o pai ainda tinha funcionários. Não é? Diz a palavra de Deus que quando o filho chegou, o mais velho, perguntou a um dos funcionários: o que está acontecendo? Então tinha funcionários, a empresa cresceu de novo, a fazenda cresceu,
prosperou, por quê? Porque o pai não ficou parado. Então, pai, não fique parado, não fique neutralizado, pai, mãe, quando você tem um filho rebelde. Ame o seu filho, mas não fique neutralizado. Continue trabalhando, prosperando, crescendo. Já basta o seu filho que está parado. Já basta o seu filho que está na rebeldia e que não progride nada na vida. Porque quem está na rebeldia não cresce, não progride. Mas você tem um outro filho ainda. E ele então foi cuidar do outro filho, foi se dedicar a ele, e foi se dedicar ao trabalho, foi se dedicar à família que ficou. E ele se dedicou e eles cresceram juntos e prosperaram. Isso é o segundo princípio, mas eu quero entrar no terceiro com você. Preste atenção no terceiro princípio. O terceiro princípio é muito importante, porque tem sido muito mal interpretada essa parábola por muita gente. O filho mais velho não é o filho rebelde, perdido na casa do pai, como muita gente tem falado. Não, o filho mais velho é o filho obediente, é o filho que todo pai queria. Quando o filho chegou mais velho, estava trabalhando ainda, nem sabia que o irmão havia chegado, então perguntou um dos funcionários: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que dança? Que música? Que festa é essa? Ah, seu irmão voltou e seu pai fez uma festa para ele. Ele ficou indignado, e ele não está errado, ele não foi rebelde, ele estava querendo entender. Para ele, o pai estava dando para o filho uma honra que o filho não merecia, e não merecia mesmo. Ele estava certo, se o pai tivesse dando, o pai que estava errado. Mas o pai explicou para o filho: meu filho, primeiro, você sempre está comigo. Isso é a parte mais importante, é a maior riqueza que o filho obediente teve. Olha o que o filho disse. Ele disse: pai, eu sempre te obedeci, trabalhei, nunca quebrei um mandamento teu. E o pai entende isso, e o pai ouve a voz desse filho. E o pai esclarece para ele: meu filho, a maior recompensa que você tem é que você sempre está comigo. Olha, nós comemos juntos, nós almoçamos, nós jantamos, nós tomamos lanche, nós brincamos, nós nos divertimos, nós choramos juntos, nós rimos juntos. Eu te passei toda a experiência que eu tinha, as preocupações, eu te ensinei a resolver tanta coisa. Você hoje é um grande fazendeiro, porque nós ficamos sempre juntos. E nós curtimos a nossa vida juntos, e nós crescemos juntos, e cumprimos o propósito da nossa família, que é estar juntos e crescer juntos. E você esteve comigo, meu filho, durante todo esse tempo. Essa é a maior riqueza que a gente pode receber dos nossos pais, é o tempo de qualidade conosco. E o filho mais velho teve isso. O filho mais novo foi para distante, ficou longe do pai, não tinha relacionamento nem contato, mas o filho mais velho estava ali. A segunda coisa que o pai falou para o filho mais velho é: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Na verdade, tinha muita coisa, porque os dois trabalharam juntos, eles cresceram juntos. O filho mais velho tinha agora grande experiência, porque ele conviveu com o pai, aprendeu com o pai, que já era um grande fazendeiro. Antes mesmo desses filhos nascerem, ele já tinha propriedades, e agora ele passou toda a sua experiência para o filho mais velho. Já deu uma grande recompensa para ele. Mas a segunda recompensa é: tudo que eu tenho é teu, meu filho. Eu não vou dar para o seu irmão. Então, não faça isso, pai. Você viu que um filho é obediente, outro é rebelde, tem que ser tratado diferentemente. O filho obediente precisa ser honrado. O filho desobediente precisa ser amado. Mas ele não vai receber a honra que o filho obediente recebeu. Então, não honre o filho de rebelde. Ame o filho rebelde, perdoe, receba, dê carinho, dê amor, mas dê a honra devida a quem merece honra. E esse filho que ficou com você durante toda a sua vida, te apoiou, esse filho que esteve com você, compartilhando a vida com você, aprendendo com você, e agora se tornou um homem respeitável, um homem abençoado, você precisa honrar. E ele honrou e disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Ele podia simplesmente dizer: não, meu filho, olha, eu trabalhei também, eu tinha te dado a parte, mas uma parte aqui, foi eu que produzi com toda a minha experiência, então a sua parte fica com você, e o que eu tenho eu vou dar para o seu irmão, e ele vai ser um fazendeiro também. Não, tudo que eu tenho é seu. Quando nós dividimos, era seu, eu te ajudei, cresceu, prosperou tudo de novo, é seu. Agora o seu irmão, só estou fazendo uma festa para ele, de acolhimento, uma festa de amor. E certamente o filho mais velho foi também e acolheu o irmão, porque ele entendeu que o irmão não estava sendo honrado pela sua rebeldia.
Que o irmão estava sendo, na verdade, recebido com amor, porque voltou são e salvo, porque tinha se perdido e agora estava achado, porque tinha morrido e agora estava vivo, estava como morto, mas agora estava vivo. É justo nos alegrarmos, é justo porque nós amamos essa pessoa, queremos ela bem, mas eu não posso honrar igualmente os filhos quando eles agem de maneira diferente. Se um é rebelde, o outro é um filho obediente, dedicado, ele precisa ser reconhecido nessa dedicação dele. E foi o que o pai do filho pródigo fez, e Jesus contou essa história para mostrar por que ele também estava agindo assim com a humanidade. Porque Deus também tem filhos obedientes e Deus também tem filhos rebeldes. E Ele sabe o que fazer e nos ensina o que fazer. Pensa nisso e Deus vai te abençoar. Amém.